A Terra Prometida, resumo de 10 de abril a 16 de abril, de quarta a terça. Quarta-feira, 10 de abril. Salmon pergunta para a esposa se ela está bem. Ela fala que está ótima. Diz que está só com um pouco de dificuldade para respirar. Ele diz que a barriga dela realmente está muito grande. Fala que com certeza o filho deles vai nascer muito forte. Ela diz que se puxar o pai, vai ser forte e grande. E ele fala que se puxar a mãe, vai ser muito bonito. Depois dessa conversa descontraída, ela pergunta se ele conversou com Jéssica sobre o tal homem que foi até a tenda deles e abraçou a mãe dela. Ele fala para a esposa que sim, diz que Jéssica disse que não foi ela e em seguida fala que ela pareceu ser sincera. Diz que ele acredita que ela realmente não tem nada a ver com o que aconteceu. Raabe fala para o esposo que ela pensa igual a ele. Diz que também não acredita que a moça tem alguma coisa a ver com o que aconteceu. Fala para o esposo que ela ficou magoada porque o perdeu e por isso acabou cometendo algumas bobagens. Mas fala que isso ela não acredita que ela seria capaz de fazer. Diz que acredita que ela é uma moça de caráter. O esposo de Raabe diz que ela está certa e fala que realmente acredita que ela não teve nada a ver com o que aconteceu, mas fala que ele tem uma dúvida. Diz que talvez ela saiba quem foi, mas não quer falar. Fala para a esposa que ela deve saber de quem é que ele está falando. Raabe diz para o esposo que ela sabe sim, diz que ele está falando de Mara e em seguida pergunta se ela está certa. Ele fala que ela está certa sim, diz que as duas sempre foram amigas. Fala que as duas estavam unidas para tentar tirar os estrangeiros lá de Gilgal. Raabe fala para o esposo que o que ele está dizendo faz todo sentido. Ela conta que tempos atrás, Mara e Jéssica tentaram colocar Finéias contra ela. Salmon fica surpreso nessa hora. Ela fala que ainda bem que Finéias não entrou no jogo delas. Ele diz que aquilo só reforça a convicção dele. Fala que pode muito bem ter sido Mara e avisa para a esposa que no outro dia ele vai até a casa da mãe de Ioná para falar com ela. Raabe fala para o esposo que aquela não é uma boa ideia. Diz que é melhor evitar problemas. Ele fala que precisa falar com Mara. Diz que precisa saber se a suspeita dele tem fundamento. Fala que se ela fez o que ele está pensando que ela fez, ela vai ter que pagar. Nessa hora, a esposa diz que se ele for até a tenda de Mara, ela também vai, pois ela faz questão de estar presente. Quinta-feira, 11 de abril. A mãe de Raabe conversa com o esposo e fala que ela está se sentindo muito fraca. Ela diz que pelo jeito ela não vai aguentar muito tempo. Ele pede para ela não dizer aquilo. Diz que ela sabe muito bem que ele não consegue viver sem ela. Fala que ela sabe muito bem que ele precisa dela. E em seguida diz que ela vai ficar com ele. Ela fala que ele sabe que não depende dela. Diz que é bom ele estar preparado para o que pode acontecer a qualquer momento. Jéssica conversa com Iru e fala que definitivamente ela não consegue entender Mara. Diz que ela sempre foi contra a presença dos estrangeiros. Lá no acampamento, pegou no pé de Raabe, da família dela, e se colocava contra a presença de qualquer estrangeiro que aparecesse lá. E agora, do nada,
ela parece estar bem mudada, pois aceitou bem melhor a presença do grupo que acabou de chegar lá no acampamento. O filho de Caleb fala para a moça que ele acredita que é porque eles não são cananeus, e logo em seguida fala que nunca dá para entender direito o que a mãe de Ioná está pensando. Mas, de qualquer maneira, é melhor nem tentar entender o que ela pensa, já que ela nunca foi muito equilibrada. Nessa hora, a filha de Elias fica pensativa e pergunta para o seu futuro esposo se aquela realmente é a opinião dele. Ele fala que é claro que sim, diz que na verdade ele não tem nenhuma dúvida, diz que ela sempre quer que tudo saia do jeito dela, ela estando certa ou não, já que na cabeça dela, ela sempre está certa. Fala que ela sempre foi encrenqueira, pessimista, e olha que ele para por aí, nem segue a lista. Ele deixa Jéssica ainda mais pensativa quando diz que ele nem se aproxima para não se deixar contaminar, e aproveita a oportunidade para dizer para a sua futura esposa que ela deveria fazer o mesmo. Sexta-feira, 12 de abril, Noemi está em sua tenda, seguindo a sua rotina normalmente, quando de repente ela é surpreendida ao escutar o filho dizer que ele está pensando em levar uma moça para jantar lá na tenda deles, e pergunta para os pais se está tudo bem por eles. Noemi fica sem palavras nessa hora. Caleb pergunta para a esposa: será que ele ouviu direito? A mãe fica satisfeita e logo em seguida pergunta se eles já conhecem essa moça. O filho fala que eles conhecem sim, e mais uma vez surpreende os pais ao dizer que a moça é a Jéssica. A mãe fica satisfeita. O pai pergunta se ele está interessado na moça. Antes de responder à pergunta do pai, Iru pergunta se tem algum problema. O pai fala que é claro que não. Diz que a moça é de boa família. A mãe fala que além dela ser de boa família, também é linda. O filho fica satisfeito nessa hora e diz que bom que eles aprovaram, e fala que ele vai imediatamente convidá-la. As coisas não saem exatamente como Iru planejou. A mãe conta que quando ele nasceu, ele era bem gordinho, fofinho. Jéssica se diverte com a alegria da família de Iru, já ele fica todo sem graça. Algum tempo depois, Jéssica agradece Iru e a família dele pelo jantar. Fala que foi muito agradável. Diz para o seu futuro esposo que a família dele realmente é muito especial, e logo em seguida ela volta para a tenda dela. Segunda-feira, 15 de abril, Mara conversa com Jéssica e fala que ela não está entendendo o que está acontecendo. Diz que até parece que ela mudou de lado, pois ultimamente ela nem parece ser a mesma que era antes. E em seguida fala que Salmão e Raabe foram até a tenda dela e estavam convictos que foi ela que pagou para aquele homem ir até a tenda deles e abraçar Milá. Ela olha para a filha de Elias e pergunta se ela contou alguma coisa. Assustada, a futura esposa de Iru garante que ela não contou nada. A moça conta que eles também foram até a tenda dela para saber se ela realmente não sabia quem foi, mas ela não disse nada. Ela fala que confessa que se sentiu muito mal ao omitir
o que sabia, mas a verdade é que ela não contou nada a ninguém. Milá pede para o esposo levá-la para fora da caverna, pois ela quer ver o céu. E ele atende o pedido da esposa imediatamente. E já fora da caverna, de repente, uma luz desce sobre ela. O esposo fica pasmo nessa hora e fica muito mais ainda ao perceber que as manchas que haviam nos braços da esposa sumiram, ao perceber que a pele dela voltou ao normal. Exatamente nessa hora, a esposa fala que as forças dela estão voltando e logo em seguida ela se levanta e diz que ela está curada. Terça-feira, 16 de abril. Nobá está brincando com seus irmãos quando de repente ele vê que os pais voltaram. Milá fala para os filhos que ela estava com muita saudade. Nobá pergunta para a mãe se ela está bem. O pai diz que a mãe deles foi curada. Nesse exato momento, Raabe vai falar com os irmãos. Pede para eles pararem de fazer barulho, pois Boaz está dormindo, e se surpreende ao ver que os pais estão de volta. Milá se aproxima da filha, fala que aconteceu um milagre e mostra que a pele dela está toda limpa. Na mesma hora, Raabe olha para o alto e agradece a Deus pela cura da mãe. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.